a ter continuidade com o seco. Então aqui o mesentério, né? E aí a gente vem pro intestino grosso. Olha o tamanico do intestino grosso, ó. 10 metros só. Só 10 metros, bem pequenininho. Né? Comparado com o duodeno, que a gente tinha 20 metros, né, nos bovinos. Então... E você vai ver o tamanho que são essas alças aqui. Porque não é só, tipo, 7 metros, 8 metros é o que isso aqui? Quantos metros tem aqui? Deve ter uns 8 aqui, essa lateral aqui? Um pouco mais, talvez? É daqui até aqui. Cólon e reto. Então vamos começar com o seco. Então o seco, ele vai ser dividido nessas partes, base, corpo e ápice. Mas a gente usa mais essa subdivisão quando a gente está falando do equino mesmo. Então olha lá o seco do equino. Isso aqui. Isso é o seco do equino. E o seco do equino tem na parede um tecido conjuntivo que é bastante espesso. E ele vai fazer essas divisões do seco. Tem essa divisão central aqui, que é chamada de tênia. Isso é um tecido conjuntivo, espesso, que faz essas... deixa ele mais enrugado. E a gente tem o tecido conjuntivo que fica depositado na transversal aqui, formando essas dobras do seco, que são chamadas saculações. Saculações ou austros. Então são os austros do seco. Pode falar. E tem os austros do seco. Então esse é o seco. E é aqui onde vai acontecer a maior parte da fermentação, da digestão fermentativa no equino. Beleza? Então o seco. O que mais eu coloquei aqui? Austros. Nas demais espécies, carnívoro, o seco é espiralado, a gente vai ver imagens. No suíno é cilíndrico. No bovino, cilíndrico também, normal, então não tem nenhuma variação. E vai possuir 2 ósteos, né? Então o ósteo que vai comunicar o ilho com o seco, ósteo ilho secal. E vai ter o ósteo que vai comunicar o seco com o cólon. Então, que no equino tem uma válvula, que é chamada de válvula secocólica. Essa válvula, a gente consegue auscultar os movimentos que ela faz ao longo do tempo. Então, daí a gente conta o número de movimentos que faz para a gente saber como está a velocidade do fluxo, né, alimentar dentro da alça intestinal. Lembra da aula de semiologia, né? É muito legal ouvir. É muito bacana mesmo. E daí a gente vai auscultar. A gente pode auscultar durante 5 minutos ou 3 minutos. É porque ela demora para fazer os movimentos. Então, a cada 3 minutos, a gente vai ouvir 2, no máximo, movimentos da válvula secocólica, tá? Então, conta 3 minutos e ouve 2 movimentos só. Só que é um movimento, né? É um som bastante alto. Às vezes, se a gente está perto do cavalo, assim, em silêncio, a gente até consegue ouvir. Mesmo sem estar ali auscultando, a gente consegue ouvir, porque é um barulho bem alto que faz essa válvula secocólica, tá? Então, a gente tem esse detalhe aqui no equino. Isso aqui é a cavidade. Imagina um equino em decúbito dorsal e a gente abriu pele e musculatura. E fizemos a abertura da cavidade abdominal. Isso aqui é o seco. Então o seco ele vem desde lá da cavidade pélvica até quase a cavidade torácica do animal. Ele é imenso, ele pega toda a base assim, todo o ventre do animal é seco. E nas laterais do seco, aqui ó, intestino grosso, isso é cólon. Cólon maior. Aí a gente já vai estudar um pouquinho mais a respeito do cólon, tá? Então tudo isso aqui é cólon, isso aqui é cólon. Se não for o diafragma, né, que está representado na figura. E isso aqui é seco. Tá? Quando o equino tem processos obstrutivos no intestino, normalmente é no cólon que isso vai acontecer. A gente já vai entender qual parte do cólon. E aí o cólon obstruído acumula gás, alimento nas porções mais orais, que vem mais cranialmente. O que vai acontecer com o volume desses órgãos? Aumenta. Aqui, onde acontece a fermentação, está produzindo um monte de gás. Se não está movimentando porque tem uma obstrução, acumula um monte de gás ali dentro.
E quando a gente faz a abertura da cavidade abdominal de um equino, normalmente é por um processo obstrutivo, por uma torção, alguma coisa. E aí você já espera que esses órgãos estejam com volume bem grande. Então eu participei de uma cirurgia, 2, não lembro exatamente, mas Belê, seco, colo. Próxima parte aqui. Então, ó, é o maior segmento do intestino grosso, começa no seco e vai terminar no recto. Ó que bonitinho. Nos carnívoros, cão e gato. Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto. Ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto. Nesse sentido mesmo. Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e o reto. Simples, né? Faz sentido mesmo. Faz sentido? Olha o bovino e o suíno. Também tem o cólon ascendente, mesma coisa, todos eles, só que aí aqui tem uma diferença. No cólon ascendente a gente vai ter giros. O que são esses giros? A alça intestinal que faz movimentos para dentro, centrípeto, em direção ao centro. E daí depois essas alças intestinais vão fazer um movimento centrífugo, para fora do centro. E aí vira o cólon transverso, descendente e o reto. O cólon sigmoide e o reto. A gente vai ver umas figurinhas, já vai dar para entender isso melhor. Aí a gente tem... Dá uma prova sozinha. Olha que maravilha. Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide. Mas o cólon maior vai ser dividido em 4 partes. Cólon maior ou cólon ascendente. Então no equino a gente chama cólon maior porque ele é gigantesco, tá? Ele é imenso realmente, além dele ser mais longo do que nas outras espécies. Então chama cólon maior. Mas cólon ascendente não está errado. Aí, olha só, partes do cólon. É legal também depois que a gente entende a posição dele. Então, começa do lado direito, da mesma forma nas outras espécies. Cólon ascendente, certo? Só que agora é assim, ó, o cólon ascendente vai se dividir em 4 partes. Quais são essas 4 partes? Então, são 2 partes ventrais e 2 partes dorsais. Duas dessas partes estão do lado direito e 2 das partes estão no lado esquerdo. E unindo todas essas partes, nós temos dobraduras, que são as flexuras. Então a gente tem 4 subdivisões, 2 direitas, 2 esquerdas, e estão ligadas por flexuras. Então vamos entender quem que vem a ordem dessas coisas. Então começa assim, ó. Realmente na parede, lembra dessa foto inicial aqui? Vou voltar aqui rapidinho. Essa aqui? Então, o animal tá assim, né? Então isso aqui é esquerdo, né? Isso aqui é esquerda, isso aqui é direita, isso aqui é direita. Então começa aqui desse lado, ó. Cólon ventral. Direito. Cólon ventral direito. Aí ele vai fazer uma flexura que está perto, é ventral, está perto desse osso aqui. Como é o nome desse osso? Flexura external. Cólon ventral direito, flexura external. Aí vem pra cá. Cólon ventral esquerdo. Cólon ventral direito, cólon ventral esquerdo. Unidos pela flexura external. Aí olha o que vai acontecer. O cólon ventral esquerdo vai fazer uma curva para o sentido dorsal do animal. Uma flexura. E uma flexura que está em contato com esse osso aqui. Como é o nome? Pelve. Flexura pélvica. Flexura pélvica. Aí o que, que vem aqui em cima? Cólon dorsal esquerdo. Aí vai fazer uma flexura aqui atrás. Jesus! Vertebral, né? Flexura vertebral. Não, flexura diafragmática. Quem vai passar bem perto do diafragma? Vocês já vão ver as imagens aqui. Flexura diafragmática. E aí aqui em cima vem qual? Do outro lado? Cólon
Acabou. Aí cólon transverso. Acabou o resto do intestino. Cólon transverso, cólon descendente, sigmoide e o reto. Claro que não é tão curto assim, a gente vai ver nas imagens. Deu pra entender isso? Deu. Cólon ventral direito vai se iniciar na base do seco e termina na flexura external. Próximo a cartilagem xifoide, essa aqui. Aí cólon ventral esquerdo, da cartilagem xifoide até a entrada da pelve, termina na flexura pélvica. Daí vem cólon dorsal do lado esquerdo, inicia na flexura pélvica e vai até o diafragma, flexura diafragmática. E o cólon dorsal do lado direito, que vai da flexura diafragmática até onde? A base do seco, onde se origina o cólon transverso. Aí vem cólon transverso, descendente e o reto. Tudo bem? Então o equino é que vai ter essa alça aí, o cólon maior ou o cólon ascendente mais desenvolvido. E aí, pensa no problema. Olha só, o cólon, a gente já tem fezes se formando. Então já tem os movimentos lá para formar até o formatinho das fezes. É dado devido aos movimentos que acontecem no cólon. Então, professora, por que a capivara faz cocô em bolinha? Porque o intestino grosso dela, principalmente ali o cólon, faz determinados tipos de movimentos que faz a formação das bolinhas. Por que que a koala faz cocô em quadradinhos? Vocês já viram que koala faz cocô em quadradinhos? Gente, vejam. Faz uns cubinhos. Ainda a criança se alimenta basicamente de forragens, né? As fezes do equino são mais digeridas ou menos do que do bovino? Bem menos, né? Você vê as fezes do equino, você vê que elas têm mato ainda ali, né? Tem forragem ainda ali. Do bovino já virou uma pasta, né? Por que que é assim diferente dos dois? Porque o bovino, ele vai ficar ruminando aquilo. Além do que, aquela câmara de fermentação imensa vai ficar com muito tempo aquela forragem ali até ela passar adiante. Então aquilo fica tempo ali fermentando e o animal remastiga o alimento. Beleza. Agora o equino, ele vai fazer primeiro a digestão química estomacal daquela forragem. Depois ele vai fazer a fermentação lá no seco. O bovino é o contrário. Ele faz a fermentação, ele remastiga e depois joga para o estômago verdadeiro fazer a digestão. Então, como passa pela fermentação e a ruminação antes, o alimento já está bem triturado. Quando passa no estômago verdadeiro e lá no intestino delgado, a gente já tem as células vegetais rompidas por todo esse processo digestivo, mecânico e químico que aconteceu com esse alimento. No equino, o equino come aquela forragem chega no estômago químico dele. Então ele nem vai remastigar aquilo. Então, da forma como aquela forragem chegou no estômago dele, é a área de superfície que tem para as enzimas digerirem aquilo. É praticamente uma forragem inteira que está lá dentro. Ele arranca, né? Então ele quebra pequenos pedacinhos dessa grama, mas de qualquer forma, a grama está inteira lá dentro. A forragem está inteira lá dentro. Depois que passa pelo estômago verdadeiro, que vai passar pela fermentação. Da mesma forma, a gente não vai ter uma eficiência na degradação dessa passagem. Então ela vai chegar lá no intestino grosso, ainda está grande, e aí a gente vê nas fezes aquela forragem que ainda está mais inteira. Tudo bem? Então se a gente vai falar de eficiência alimentar, né, de eficiência na digestão, o bovino é bem mais eficiente do que o equino. Tudo bem? Então, beleza. Por que eu tô falando disso? Aí, lá no cólon vai formar as fezes. Ou seja, lá no cólon já está acontecendo a absorção de água e sais minerais, vitaminas. Já está formando um bolo fecal. Então, esse conteúdo do cólon não é um conteúdo líquido. É um conteúdo mais seco, né? Um pouco mais seco, denso. E olha o movimento que essas fezes têm que fazer. Ela vem pelo cólon ventral esquerdo e ela tem que subir a flexura pélvica
para ir em direção ao cólon dorsal esquerdo. Isso vai contra a força da gravidade, não vai? Então, a alça ventral ela tem que empurrar esse conteúdo para cima. E o que vai acontecer? Se o equino formou ali dentro do cólon um enterólito, que pode ser um enterólito. O enterólito é aquelas pedras, né, que se formam dentro do intestino do equino. Pode ser enterólito de pastagem seca demais, foi dado para ele, feno seco demais, foi dado para ele, ficou comendo o dia inteiro aquilo ali, só aquilo ali embaiado, não se mexeu, não fez nada. Pode ser por pelo, os tricobezoares, então o enterólito formado por pelo. Aí pode ser equino que tem mania de ficar mordiscando, ou filhotes é muito comum de fazer isso, porque ele fica mamando no pelo um do outro, então ele começa a engolir um monte de pelo. E pode formar enterólito de vermes. Quando que forma esses enterólitos de vermes? Quando o equino está com uma parasitose muito intensa e a gente já dá uma dose para matar, do vermífugo, para matar todos os vermes, você dá uma dose inteira. Aí tá cheio de verme adulto lá no abdômen do equino. Aí você deu uma dose inteira, matou tudo. Tudo aquilo se embola e forma uma massa de vermes. E essa massa, às vezes, pode formar um enterólito. Algumas vezes não vai acontecer nada, vai ser digerido, absorvido e o que der pra sair, vai sair. Mas às vezes pode fazer isso, depender do tipo de parasita e da quantidade de vermes adultos que tem lá. E aí, qual que é o local que normalmente para isso aí? Nessa flexura. Justamente porque tem que ir contra a gravidade. Daí se formou uma estrutura que é mais pesada, essa estrutura não consegue passar daqui pra cá. Mas é só nessa flexura mais? Mas é nessa. Pode acontecer em qualquer parte, né? Mas essa aqui é a que mais frequentemente vai ter obstrução por qualquer motivo que seja. Pode acontecer isso também. Então, olha lá, que é bonitinho. Virado intestino. Virado o intestino, né? Gente, olha só. Lembram? É que é só a Cami que fez. Semestre que vem, no próximo, vocês vão fazer semiologia. Daí a gente vai lá ver os equinos. Mas quando a gente vai auscultar o coração do equino, a gente fica procurando o coração aqui, ó. E você fica ouvindo o intestino mexer o tempo inteiro. Você quer ouvir os batimentos cardíacos, que é tipo 20 batimentos por minuto, que você quase não ouve, você tem que ficar um tempo ali e de repente faz tum, tum, ó. Tá vivo, tum, tum, ó, tá vivo mesmo. E daí você fica ouvindo. Tum, tum. Tem que ter muito pra conseguir ouvir. É bizarro. Dá uma reverberação. O arco costal do equino, então as costelas do equino, elas vêm aqui assim, ó. Mais ou menos essa região aqui. Tá? Então dá a sensação pra gente de que tem alça intestinal dentro da cavidade torácica. É bizarro. Você vai tentar. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Porque você vai tentar escutar o coração aqui, você ouve a alça intestinal e é bizarro. Mas é isso aí, tá? Então, essa aqui é uma vista do lado esquerdo do animal. E aí aqui a gente consegue auscultar, então a gente consegue auscultar o cólon descendente aqui, a gente consegue auscultar nesse flanco, né, do animal, então a gente procura esse vazio do animal, né, para auscultar. Aí a gente consegue auscultar intestino delgado, um pouquinho mais cranial, intestino delgado, um pouquinho mais caudal e dorsal, o cólon descendente, e ventral, cólon. Tudo cólon maior, né? Então, do lado esquerdo, cólon dorsal esquerdo, cólon ventral esquerdo. E do outro lado, a gente tem o seco do lado direito, então ele desce daqui assim, ó, pra cá. Então, a gente consegue a válvula secocólica, fica mais ou menos nessa posição aqui. Então, a gente consegue auscultar do lado esquerdo, do lado equino, a válvula secocólica, que foi o que a gente fez lá na aula. E embaixo, cólon de novo. E aí a gente conta esses movimentos intestinais pra gente saber como que tá o fluxo do alimento lá dentro. Se tiver aumentado, provavelmente o animal vai ter uma diarreia, se não naquele momento, logo na sequência. Né? Se tiver diminuído, pode ser algum processo obstrutivo, um vaso sanguíneo comprimido, uma torção, alguma coisa aconteceu ali para diminuir esses movimentos intestinais também. Daí lá em clínica de equinos, a professora Ju. Vamos revisar todas essas alças intestinal de novo. Dando uma olhada nisso aqui. Então, cachorro e gato. Estômago.
duodeno, tudo aqui, até o duodeno chegar no... Como é o nome dessa parte aqui? Jejum. Então, o jejum é toda essa aqui, é toda dobradinha aqui, né? Tem umas dobras aqui, tá ligado com essa lâmina aqui, que é o mesentério, beleza. Daí, jejuno, daí o finalzinho do jejum, ilho. Aí o ilho vai se unir com o seco. Então, isso aqui é o seco, né? Aí, depois do seco, cólon. Daí, no cão e no gato, bem fácil, né? Cólon ascendente, cólon transverso, descendente, sigmoide. Aqui ele não é tão sigmoide, vocês vão ver nos outros que ele é todo torcido, por isso chama sigmoide, S de signo ali, sigmoide, e o reto, né? A ampola retal aqui e o reto. Tudo bem? Então, isso é no cão e no gato. Isso daqui, gente, vocês podem imaginar assim, ó, se eu pegar essas porções ventrais e for subindo e aglomerando todas elas, é mais ou menos essas posições anatômicas que está lá na cavidade abdominal, tá? Essa é a ideia dessa figura aqui. Mas tem umas imagens melhores, vou mostrar para vocês depois. Bovino. Como é o nome desse estômago do bovino? Abomaso. Abomaso. Como é o nome do esfíncter? Pilóide. Então aí vem duodeno. Não, ó. Duodeno ainda. Aí aqui começou o jejum. Aqui tá o mesentério, né? Então aqui tá o jejum, ó. Jejum todo dobradinho, pá, jejuno. Finalzinho do jejuno, ilho. O ilho junta com o seco. Fundo de saco. Ele é um fundo de saco cego, tá? É como se fosse um fundo de uma sacola, isso aqui mesmo, tá? Então, seco. Depois do seco, cólon. Aí a gente tem o cólon maior, né? Cólon maior ou cólon ascendente. O cólon ascendente no bovino e no suíno tem as curvas centrípetas e depois as centrífugas, ó. Então são essas alças aqui, ó, tá vendo? Vem aqui, gira aqui por dentro, o azulzinho, aí depois, isso é centrípeto, agora ela volta em formato centrífugo, fugindo do centro. Um caracol, exatamente. Daí vem o restante do cólon não sei o quê, cólon o que é? Preguiça de pensar, né? Não, cólon ascendente, cólon transverso, depois transverso, descendente. Isso. Cólon transverso. Não é ascendente? Ah, não, aqui ainda é, ó. Aqui ainda é cólon maior, ó. Isso aqui ainda é cólon maior, ó. Cólon maior, aqui tá o transverso, ó. Cólon transverso, cólon descendente. Aí aqui tem, ó, um cólon sigmoide, já um pouquinho mais marcado, e aí o reto. Tá? Então, o sigmoide por causa dessa curvinha que ele faz aqui. Nós também, ele é bem curvadinho assim. Aí o equino. Equino, de novo, cadê o estômago dele? Piriri, aqui. Então, estômago, duodeno, todas as partes do duodeno, jejuno ligado com o mesentério, o ilho, porçãozinha final que não dá pra ver aqui, seco, né? Seco, colo. Aí, cólon ventral direito, flexura external, cólon dorsal esquerdo, ventral esquerdo, flexura pélvica, cólon dorsal esquerdo, flexura diafragmática, cólon dorsal direito. Aí, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto. Isso. Opa. E aí o reto é essa parte final, que tem essa parte mais dilatada, que é a ampola, né? A ampola retal, ela vai ser delimitada por dois esfíncteres. Então a gente tem o esfíncter externo do reto, que é o ânus, que é de músculo estriado esquelético, então a gente controla. Aí tem essa região, que é da ampola retal,
E aí a gente tem o esfíncter interno. Esfíncter interno do ânus e esfíncter externo. Então, o esfíncter interno do ânus, ele é de musculatura lisa. Então, aí a gente não regula. Então, o que acontece? A fezes que acabou de ser produzida aqui, ela fica acumulada na ampola retal, né? Antes de ser eliminada. Tudo bem? Então, intestino, era isso que a gente tinha pra falar. Pode falar. Nexus. A gente já falou do pâncreas, né? Então, tem... Relaxa, cara. Tem o lobo esquerdo, tem o lobo direito e o corpo, então a gente já falou disso daqui. Né? Lembrando que o pâncreas é considerado uma glândula mista. Então, o pâncreas ele tem uma parte exócrina, que vai liberar o suco pancreático. Isso aqui é o suco pancreático, liberado na luz do duodeno. E isso aqui são os hormônios, a parte endócrina do pâncreas. Então, ele é chamado glândula mista. A gente tem várias glândulas no nosso corpo que são só exócrinas, que vai só produzir uma secreção que vai para o ambiente externo, tipo glândula mamária, glândula lacrimal, glândula sebácea, glândula sudorípara, glândula mamária. Já falei? Sim. Tá. E a gente tem glândulas que são só endócrinas, tipo hipófise, hipotálamo, vai produzir hormônio que vai para dentro, tireoide, vai para dentro do nosso corpo. Tudo bem? Essa aqui é uma mista, porque tem as duas porções. E ali está a morfologia externa dele que a gente já mostrou. Fígado. O fígado ele tem duas faces. Então, uma face parietal, que está virada para o diafragma, e uma parte visceral, que está voltado para o estômago. Tudo bem? Então, o fígado aqui, ó, ele tem por cima dele aqui o diafragma. Beleza? Então, essa superfície aqui do fígado que está em contato com o diafragma é chamada de face parietal, que está voltada para a parede, né? E essa face aqui do fígado que está voltada para o estômago é a face visceral. Tudo bem? Face parietal, face visceral. Para todas as espécies vai ser assim, mas o que vai mudar? Vai mudar a posição do fígado lá dentro da cavidade abdominal. Eu já vou mostrar para vocês. Isso são ligamentos, né, que estão presentes ali no fígado. Então, o fígado ele é um órgão maciço, parenquimatoso, ele não é oco, né? Então, ele é pesado também, ele é um órgão bem pesado. Para ele ficar suspenso ali na região onde ele está, tem um monte de ligamento que sustenta ele ali. Então, ó, o fígado vai ter ligamentos que vão ligar ele ao diafragma, à parede dorsal da cavidade abdominal. Vai ter ligamentos que vão ligar ele. O que a gente tem logo aqui? Que fica muito próximo, faz uma impressão aqui no rim, né? Então a gente tem o rim, então tem um ligamento com o rim. Vai ter aquele ligamento daqui com o fígado, como é o nome dele? O ligamento hepatogástrico, lembra? Ligamento hepatogástrico, o aumento menor que vai ter aqui, lembra disso? Não? Tem o ligamento menor também, tem o ligamento falciforme, que vai ligar essa porção aqui com a parte ventral da parede abdominal. Então, o ligamento falciforme. Hepatorrenal e o hepatoduodenal. Então, que vai ligar, porque faz parte desse aumento menor, né? Então, que liga o fígado com o intestino delgado. E faltou esse ainda, né? Questão de prova. Então, ó, ligamentos triangulares, ligamentos coronários vão ligar o fígado com o diafragma e com a parede dorsal, aqui ó, bordas costais do diafragma e a parede dorsal. Ligamento falciforme do diafragma, parede ventral do abdômen. Ligamento hepatorrenal, aquele que a gente já falou, e o ligamento hepatoduodenal do fígado ou duodeno. Faltou ainda ali o aumento menor, né? Vai ligar com o estômago, ou ligamento hepatogástrico. Essas aqui são as divisões dos lobos hepáticos. A gente vai deixar para ver com mais cuidado lá na aula prática mesmo. Então, de uma forma geral, né, o fígado ele vai ser dividido em lobos laterais e mediais, direito e esquerdo, lobo quadrado,
e a gente tem lobo caudado também. Então, de uma forma geral, essas são as divisões. Aí depois a gente vê, tem particularidades de cada espécie, né? Uma não vai ter o lobo medial esquerdo, a outra não vai ter o lobo caudado, e assim vai. Mas a gente vê lá na prática melhor. Então, isso aqui só para vocês terem uma ideia. Essa é uma vista do diafragma, né? Então, parietal de fígado de cão. E essa é uma vista visceral, da face visceral, que está voltada para o estômago. Então, depois lá na prática a gente estuda isso. O que eu quero mostrar para você, olha as diferenças de formato. Então, isso aqui é cão. Cão. Isso aqui é porco, muito parecido, né, com o do cão. Agora, olha como é que vira já, ó. Equino. E olha o bovino. O fígado de equino e de bovino, ele é mais plano, mas ele é mais achatado. Diferente do cão e do gato. Pra caber lá dentro, né? Do cão e do gato tem o formato de campânula, assim, né? Nosso tem esse formato também. Um pouquinho mais lateralizado, né? O do bovino e do equino é mais achatado. E olha a posição do fígado. O que é isso aqui? A gente está observando o fígado na vista visceral. Então, imagina que o animal quadrúpede, né? Vocês estão vendo a parte caudal dele. E aí a gente fez um corte, né, transversal para a gente ver o fígado. E essa linha que está passando aqui no meio é a linha medial, que divide o corpo no meio. Para que serve isso daqui? Para a gente ter uma referência da posição do fígado nas diferentes espécies. Então, isso aqui é cão e gato. Esse é equino. Esse é bovino. E esse é suíno. Bovino ou ruminantes, né, de uma forma geral. Por que esse fígado tá... Então, aqui é nessa vista, né? Então, para lá é lado direito. Por que o fígado do bovino está lá no plano direito? Aqui só tem rumen, né? Rumen, retículo, esse aqui. Então, joga esses órgãos tudo pro lado de lá. Tudo bem? Então, isso é para a gente ter uma ideia da posição desses órgãos lá dentro da cavidade abdominal.